Isso ocorreu quando eu era criança. Creio que tinha uns 12 anos na época, há cerca de 2 décadas, durante o Halloween. Essa festividade sempre foi uma das minhas favoritas. Adorava sair com meus amigos, vestir fantasias engraçadas e sair para pegar uma tonelada de doces. Naquele ano específico, lembro-me de que meu amigo Sean estava vindo e planejávamos brincar de doces ou travessuras juntos. Depois, ele passaria a noite na minha casa. Minha residência abrigava apenas minha mãe e minha irmã mais velha, que estava na casa da melhor amiga dela. Sean e eu saímos para pedir doces por volta das 17 horas. Descreveria o bairro em que morava como bastante comum, com várias outras casas na rua, em uma ampla área residencial. Minha rua, em geral, era tranquila, mas durante o Halloween, recebíamos muitas crianças do bairro em busca de guloseimas. Percorremos todas as casas da minha rua e seguimos para a próxima. A busca por doces se estendeu por horas, até que nossas sacolas não puderam mais conter nada. Por volta das 20 horas da noite, decidimos retornar para casa. Durante todo o tempo em que estávamos pedindo doces, tudo parecia normal. Víamos várias outras crianças fazendo o mesmo. Levamos cerca de 30 minutos para chegar em casa, mas finalmente chegamos. Após entrar, Sean e eu começamos a examinar todos os doces que havíamos conseguido. Pouco depois, minha mãe foi dormir. Como não tínhamos aula no dia seguinte, decidimos ficar acordados até tarde, indo para a sala de estar jogar videogame, provavelmente PlayStation 2 ou o que quer que estivesse em alta na época. Apenas cerca de 10 minutos depois, a campainha tocou. Inicialmente, pensamos que era outra criança pedindo doces, embora fosse tarde para isso. Além disso, minha mãe já havia apagado a luz da frente antes de ir para a cama. Olhamos para o relógio e já passava das 22 horas, definitivamente tarde para alguém estar pedindo doces. Pausamos o jogo e fui verificar quem era, com Sean me seguindo. No entanto, antes de abrir a porta, olhamos pela janela da sala de estar. Quando olhei, vi um homem adulto em pé de frente para a porta da frente. Não fantasiado e desconhecido para mim, após vê-lo, fechamos rapidamente as cortinas, com medo de que ele pudesse olhar para dentro. Não tínhamos certeza do que fazer, mas decidimos ignorar. O homem tocou a campainha novamente. Eu esperava que minha mãe ainda estivesse acordada, mas ela não veio. Depois do segundo toque, ficou silencioso por um tempo, e presumimos que o homem tivesse ido embora. Um pouco aliviados, estávamos prestes a retomar o jogo quando Sean sugeriu verificar pela janela se ele realmente se fora. Concordamos, e fui até a janela. Ao abri-la, vi o homem do outro lado. Ele olhou diretamente para mim e fechei as cortinas rapidamente. Sean e eu corremos para fora da sala e subimos as escadas para nos afastarmos. No meu quarto, fechamos a porta atrás de nós, assustados. Não sabíamos o que o homem estava fazendo em nosso quintal ou próximo à janela, mas esperávamos que ele fosse embora. Enquanto discutíamos o que tínhamos visto, ouvimos de repente o som de vidro quebrando lá embaixo. Isso me deixou muito mais assustado. Corremos até o quarto da minha mãe, acordamos ela e contamos o que estava acontecendo. Ela ligou para a polícia e nos trancamos no armário do quarto, sem mais barulhos, mas sabendo que o homem ainda estava lá embaixo. Esperar pela polícia foi angustiante. Não sabíamos quem era o invasor nem por que estava ali. Após cerca de 10 ou 15 minutos de espera, a polícia finalmente chegou. Vasculharam a casa, mas o homem já havia fugido. Ele quebrara a janela da sala de estar, perto de onde o vimos. Partes da casa estavam desorganizadas e algumas coisas foram roubadas.
Estávamos aliviados que o intruso se fora, apesar do medo persistir. A noite transcorreu com apreensão, temendo um possível retorno do homem. Mas, felizmente, isso não ocorreu. Essa foi, sem dúvida, minha lembrança mais assustadora do Halloween. Vivo sozinho em uma casa pequena, situada em um bairro pacato. Embora não seja meu costume celebrar o Halloween de forma extravagante, tenho o hábito de enfeitar um pouco a casa e distribuir doces para as crianças que batem à minha porta todos os anos. Normalmente, o fluxo fica em torno de 10 a 20 crianças, se eu tivesse que fazer uma estimativa. Há alguns anos, tive um Halloween bastante comum. Decorei a frente da casa com algumas coisas, mas nada exagerado. Deixei uma tigela de doces dentro de casa para as crianças, e eu estava simplesmente relaxando na sala de estar depois de chegar do trabalho. As crianças começaram a aparecer cedo, mas por volta das 19h30, quando o céu escureceu, algo estranho aconteceu. Houve uma batida adicional na minha campainha. Levantei-me para atender e encontrei 2 crianças vestidas como super-heróis, aparentando ter cerca de 10 anos. Dei-lhes as boas-vindas e ofereci alguns doces. Foi então que uma das crianças me questionou sobre um homem que correu atrás da casa. Confuso, perguntei do que se tratava, e a criança explicou que, ao se aproximar da entrada, avistaram um homem vestido todo de preto, inclusive com uma máscara que cobria completamente o rosto. Esse homem estava parado perto da porta, mas ao chegarem a meio caminho, ele correu subitamente para a parte de trás da minha casa. Eu, sem entender, disse-lhes que não sabia de quem se tratava e supus que fosse apenas mais um pedinte por doces. As crianças asseguraram-me de que o homem parecia ser um adulto. Preocupado, deixei as crianças prosseguirem seu caminho. Quando elas se foram, fiquei indeciso sobre a veracidade da história. Não parecia uma brincadeira, mas considerei essa possibilidade. Decidi, então, ir até a parte de trás da casa, espiando pela janela para o quintal. Naquele momento, não consegui ver nada claramente, pois a iluminação era precária. Não muito seguro do que fazer, concluí que não deveria ser nada importante e retornei à sala de estar, reassumindo meu lugar na cadeira. Alguns minutos se passaram, sem mais visitas de crianças. Então, ouvi um ruído vindo da minha porta dos fundos, como se alguém estivesse lá tentando entrar. Imediatamente, lembrei-me do relato da criança. Levantei-me e dirigi-me à parte de trás da casa. Ao me aproximar da porta, espiando pela janela, vi vagamente um homem vestido inteiramente de preto, com uma máscara. Era, sem dúvida, o mesmo homem. Ele recuou e afastou-se um pouco da porta. Acionei o interruptor da luz externa dos fundos e, ao fazê-lo, o homem saiu correndo. Consegui ter uma visão mais clara dele enquanto fugia, alto, com mais de 1,80 m, totalmente envolto em preto, com o rosto totalmente coberto. Não consegui discernir detalhes sobre sua aparência. Retornei à frente da casa e vi o homem caminhando de volta para a rua, desaparecendo do meu campo de visão pelo resto da noite. Após esse incidente, ainda recebi mais 2 ou 3 grupos de crianças em busca de doces. O homem misterioso não retornou, e eu continuei a espiar pela janela para garantir. Sinto-me aliviado por aquela criança ter me alertado sobre a presença do homem. É arrepiante pensar nisso agora. Ainda não sei quem ele era, ou qual era o seu objetivo. Fico me perguntando se ele escolheu minha casa ao acaso, ou se havia alguma razão específica para isso. Sinceramente,
Espero que ele nunca mais retorne. Essa história se passou há alguns anos, quando eu era apenas uma criança. Para dar um pouco de contexto, provavelmente por volta de 2003, se eu tivesse que adivinhar. E eu tinha cerca de 6 ou 7 anos na época. Mesmo sendo tão jovem, consigo recordar vividamente dessa noite. A empolgação para o Halloween era imensa na minha infância, pois eu adorava sair para pedir doces. O dia inteiro sempre era divertido. Naquele ano, lembro-me de que fui pedir doces com minha irmã mais velha, que tinha aproximadamente 10 anos na época. Nossos pais confiavam em nós para percorrer o bairro sozinhas, enquanto eles ficavam em casa com meu irmão mais novo, que era bem pequeno, talvez com uns 3 anos. Nossos pais ficavam distribuindo doces e cuidando dele enquanto estávamos fora. O nosso bairro tinha muitas casas, todas mais ou menos do mesmo tamanho. No final da rua havia um parque e, além disso, havia mais ruas com casas que pretendíamos visitar. Planejamos descer nossa rua e talvez mais 2 ou 3 ruas próximas, sem ir muito longe, como nossos pais nos orientaram a fazer. Não me recordo exatamente que horas começamos, mas o sol já estava começando a se pôr. Eu estava fantasiado de piloto de corrida para o Halloween, e não me lembro da fantasia da minha irmã, mas havia muitas outras crianças na rua. À medida que saímos, fomos de casa em nossa rua, cumprimentando os vizinhos que conhecíamos. Contudo, ao chegar ao final da rua, onde não conhecíamos tão bem as pessoas, uma van passou por nós. Embora a rua geralmente fosse tranquila, não era incomum ver carros passando. O que me chamou a atenção foi o fato de que a van passou por nós indo na direção oposta, e apenas cerca de 1 minuto depois, ela passou novamente, dessa vez em velocidade extremamente reduzida. Nossos pais sempre nos alertaram sobre carros que dirigiam devagar. Talvez fosse apenas alguém com crianças fazendo o mesmo que nós, pedindo doces. Minha irmã e eu decidimos explorar a próxima rua, de onde a van tinha vindo. A rua conectava no final, então começamos de um lado, fomos a todas as casas, atravessamos para o outro lado, visitamos todas aquelas casas e finalmente voltamos ao parque. Quando estávamos quase terminando essa rua, a van passou por nós novamente pela 3ª vez. Desta vez, minha irmã comentou sobre como continuávamos vendo essa van, o que certamente era um pouco estranho. Lembro-me de que era uma van de cor bege, e eu não conseguia ver quem estava dirigindo. Conforme nos aproximávamos do parque no final de nossa rua, avistamos a van mais uma vez. Dessa vez, ela parou perto de nós. Ambos olhamos. A janela do motorista abaixou, revelando um homem com barba grisalha, óculos e um boné de beisebol. Ele nos cumprimentou e estendeu pela janela um grande recipiente de doces, dizendo algo como: "Ei, crianças, peguem alguns doces." Lembro-me de que ele tinha um sorriso largo no rosto. Agora, minha irmã e eu sempre fomos instruídos a não nos aproximarmos de estranhos e, obviamente, não nos aproximarmos de veículos desconhecidos também. No entanto, como era Halloween e parecia que ele só estava distribuindo doces, parecia diferente. Afinal, não se bate à porta de todos os vizinhos à noite, mas no Halloween, isso é aceitável. Ficamos lá, olhando para o homem por um momento, e ele nos encorajou a nos aproximar. Ele estava a uns 6 metros de distância, e não havia outras crianças por perto na rua. Minha irmã começou a andar na direção do homem, e eu a segui. Quando chegamos à porta do motorista, ele nos incentivou a pegar quantos doces quiséssemos. Havia muitas barrinhas de chocolate divertidas no recipiente, e cada um de nós pegou umas 2.
ele nos disse para pegar mais, e parecia muito amigável. Pegamos mais algumas, e então ele nos informou que, na verdade, tinha muitos mais doces para distribuir na parte de trás da van, apontando para a porta lateral. Minha irmã e eu sabíamos que era melhor não fazer isso. Era realmente estranho, e embora ele pudesse ter muitos doces lá atrás, não queríamos descobrir. Apenas abanei a cabeça, e minha irmã recusou educadamente. O homem ainda estava sendo amigável e assegurou que estava tudo bem. Viramos as costas e começamos a andar pelo parque em direção à próxima rua. Enquanto estávamos quase terminando essa rua, a van passou por nós novamente pela terceira vez. Desta vez, minha irmã mencionou o quão estranho aquilo parecia. A van ainda estava indo muito devagar. Quando conseguimos voltar ao caminho que levava de volta à nossa rua, observamos enquanto a van passava novamente, mantendo a velocidade extremamente baixa. Minha irmã e eu comentamos sobre como aquilo parecia suspeito. Eu era muito jovem na época, mas sabia que algo não estava certo. Minha irmã, tenho certeza, percebeu mais do que eu. Andamos rapidamente de volta à nossa rua, e durante o tempo em que estávamos andando por ela, não vimos mais a van. Finalmente, chegamos em casa e entramos. Devia ser por volta das 21 horas da noite. Quando entramos, começamos a comer doces e assistir TV ou filmes. Pouco tempo depois, eu estava na sala de estar e percebi algo pela janela da frente. A van estava passando novamente. Chamei minha irmã, mas ela estava na cozinha com meus pais. Então, a van realmente parou na lateral da estrada, bem em frente à nossa casa. Meu coração começou a bater rápido e gritei por minha irmã e meus pais. Poucos segundos depois, eles entraram na sala e mostrei a eles a van. Meu pai puxou para trás as persianas para olhar pela janela, e quando fez isso, a van começou a se afastar. Contamos a nossos pais como continuávamos vendo a van e como o homem nos deu alguns doces. Lembro-me de nossos pais falando conosco sobre estranhos e coisas assim, mas parecia que o homem finalmente tinha ido embora para sempre. Devia ser um final de semana ou algo assim, porque sei que ficamos acordados até tarde naquela noite. Pelas próximas 2 horas, eu estava comendo doces e me divertindo. Eu estava na sala de estar, meus pais estavam na cozinha, acho. Eu estava assistindo TV quando ouvi o som de um carro descendo a rua do lado de fora. Ergui um pouco as persianas e olhei para a rua. A van estava de volta. Continuei olhando para ver se ela passaria novamente. Estava se movendo muito devagar, como sempre. A van passou um pouco pela nossa casa e depois parou na lateral da rua. Isso foi realmente assustador. A porta do motorista da van se abriu e o homem saiu. Quando vi isso, comecei a gritar novamente por meus pais. Eles entraram na sala e o homem estava agora caminhando para o quintal da frente. Eu disse que o homem tinha voltado e meu pai foi até a porta da frente de nossa casa. Ele abriu, mas, ao abrir a porta de tela para sair, o homem se virou. Ele começou a correr de volta para sua van, entrou e partiu. Eu não podia acreditar que ele tinha voltado novamente. Dessa vez, meus pais ligaram para a polícia. Lembro-me de eles virem pouco tempo depois e conversarem conosco. Denunciamos o homem por comportamento suspeito. Depois disso, não o vimos pelo resto da noite. Estou realmente feliz que ele não tenha voltado. Na época, eu não percebi, mas olhando para trás, minha irmã e eu possivelmente estivemos muito perto de sermos abduzidas. Nunca teríamos entrado na van, mas o fato de ele querer que fizéssemos isso era muito suspeito. Espero que o homem não fosse realmente perigoso,
mas não sei como explicar seu comportamento suspeito.